nome do Senhor, que diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias do templo, e partindo pão em casa, comia junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar dando glórias ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque não é proibido dar glória. Louvado seja o nome do Senhor, que você venha glorificar e adorar o nome do Senhor. Conhecemos essa passagem, conhecemos o livro de Atos, escrito ali pelo Dr. Lucas. Dr. Lucas ensinando aquele povo. O Senhor Jesus havia dado uma ordem para que eles não saíssem de Jerusalém até que fossem revestidos. E Lucas ensinando e falando, e Jesus desceu aos 40 dias e ficou caminhando com eles, explicando sobre as coisas concernentes do reino e falando como deveria de ser e como seria. Lembrando algumas coisas, eu acredito que Jesus andava com cada um, olhava para cada um e falava: olha, você lembra dos milagres, você lembra disso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas continua firme, continua perseverando, continua louvando. Aleluia. Vai passar dificuldade, vai passar tristeza, vai passar angústia, mas continua. E o Senhor Jesus ali falando, e logo Jesus se foi, e ficaram os outros. Muitas das vezes eu e você entramos na igreja, ouvimos uma palavra, nos alimentamos daquela palavra, nos enchemos, como eu me enchi aqui. Eu confesso que quando eu entrei eu não queria nem parar de dar glória ali, porque o mover do céu estava tão grande, eu estava tão me sentindo fraca. Eu falei: Senhor, eu estou me sentindo fraca, eu não vou conseguir chegar, mas quando o Senhor chegar lá, quando eu chegar lá, o Senhor já vai estar lá, então faça algo diferente. Eu quero sentir a tua presença. Aleluia. Muitas das vezes eu e você passamos pela porta da igreja, queremos sentir algo, e quando acaba um culto como esse, vamos embora como se nada tivesse acontecido. Vamos embora como se a palavra que nós recebemos não nos alimentasse. O pastor gasta o sermão, a pastora gasta o sermão, os irmãos vão embora dispersos. Mas o povo naquele tempo, quando eles receberam o Espírito Santo, e eu creio que você nessa noite, nesses moveres que aconteceram essa semana, na sexta semana, foi se enchendo do Espírito Santo e vai se enchendo no decorrer até finalizar essa campanha. O Senhor vai te mover de uma maneira diferente se você quiser. Se você quiser. O único que impede a obra do Senhor na nossa vida é eu e você. Se eu e você não quiser, nós não vamos deixar o Espírito Santo trabalhar e não vamos receber Ele na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles homens, quando eles pararam, o Senhor Jesus se foi, eles ficaram. O Senhor deu uma ordem: fiquem até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Não saia de Jerusalém. Não saia de Jerusalém. Não saia de Jerusalém. Ei, eu não sei se você está com planos de sair, mas nessa noite o Senhor veio aqui para te dizer, para me usar, para falar para você: não saia de Jerusalém. Até que do alto seja revestido. Não é de qualquer forma que eu possa sair. Não é de qualquer forma. Hoje em dia, igual a pastora falou, nós estamos ouvindo um evangelho que os homens estão usando o evangelho e não estão se deixando ser usados por Deus. Estamos ouvindo um evangelho a qual os homens usam Deus. Só que Deus permite. Deus permite. Deus permite outro falar da palavra em pecado. Deus permite o outro estar em adultério. Deus permite. Mas naquele grande dia, meu amigo, minha amiga,
naquele grande dia. É verdade. É você e Deus, tá, irmão? Aquele grande dia é você e Deus. Não estou aqui para julgar. Porque a palavra fala: examine-se o homem a si mesmo. Nós, como os pastores, temos que orientar, não é? Porque naquele grande dia, o rigor que vai pesar na minha mão, os dos pastores, eita Deus, vai ser forte. E ali aqueles homens ficaram esperando e foram revestidos e cheios. E aquele povo era um povo humilde, um coração quebrantado, um coração que eles tinham vontade de estar na presença do Senhor. Eram homens e mulheres que queriam estar na presença do Senhor. Eu não sei como você entrou aqui hoje, se você entrou desanimado, triste, abatido, mas creia que quando você entra, o Espírito Santo tem que entrar em você e fazer uma vida diferente. Você tem que se permitir o Espírito Santo falar com você. Você tem que se permitir o Espírito Santo se mover em você. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles homens, louvado seja o Senhor, eles se reuniam numa comunidade, eles se reuniam dentro e fora de casa, eles tinham prazer de estar próximo, de estar juntos, de estar unidos, de falar da palavra, de partir do pão, de comer, eles eram alegres. E quando eles falavam do amor de Jesus, todos eram contagiados. Como é que você tem contagiado o seu vizinho? Como é que você tem passado na sua rua? Será que você tem sido uma referência onde você passa? No seu trabalho, na sua comunidade? Louvado seja o nome do Senhor. Será que as pessoas elas podem olhar para você e falar: essa daí verdadeiramente é uma mulher de Deus, esse homem é um homem de Deus? Ou será que você é daquela que entra na igreja da glória, aleluia, e quando vai para casa vira o leão? Ninguém quer ser leão. Valente. Eita. Se Deus está falando que é perseverando, se é partindo do pão, se é no templo, se é em comunhão, é porque tem que estar em comunhão. Tem que estar em união. Tem que dividir o que tem. Quer ficar gordinho sozinho? Quer ficar gordinha sozinho? Não. Depois é difícil. Aquele povo, aqueles homens, aquelas mulheres, eles sentavam à mesa. Eu creio que eles tinham prazer em dividir a palavra, porque o pão do céu desceu. Aleluia! O pão do céu desceu, é lindo. Jesus, no livro de João, capítulo 6, vai dizer que ele é o pão do céu. É ele que dá vida. Que aquele que cresce, você está crendo? Aleluia. Você está em dúvida? Fala para Deus mudar a história. Se tem dúvida. Porque a dúvida não é de Deus, e a dúvida te paralisa. Se a dúvida te paralisar, louvado seja o Senhor, você não vai. E aqueles homens, eles tinham prazer em dividir. E o apóstolo continua dizendo: persevera na doutrina, persevera em oração, persevera, vai perseverando. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu e você persevera, nós estamos firmando um compromisso, um propósito com o Senhor. Quando eu e você estamos perseverando na doutrina, nós vimos para a igreja, louvado seja o nome do Senhor, aprender com a palavra, com os apóstolos. Os apóstolos, eles falavam da palavra do Senhor, aqueles homens ouviam a palavra do Senhor e eles queriam praticar, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que eles queriam praticar? Porque eles tinham homens que ensinavam a palavra. Ei, gruda no seu pastor, na sua pastora e fala: eu quero aprender. Pastor, eu não entendo o que isso está dizendo. Pastor, eu não entendo o que isso está falando. Mas me ensina, porque eu quero aprender. Eu preciso aprender. Pastor, eu não consigo entender o que o Evangelho fala. Me ensina, pastor. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha de não entender as Escrituras. Sabe por quê? Porque nós temos um professor que é o Consolador amado. Aleluia. E ele nos ensina, se você pedir, se você se quebrantar, se você pedir, a implorar de coração, quebrantando o teu coração, ele te ensina. Ele revela os
espírito e em verdade. Eu e você não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos vir para o culto, pastora, e adorar o Senhor como Ele deve ser adorado. Aqueles homens, eles não se importavam em adorar naquele tempo. Eles queriam louvar, eles queriam cantar, eles queriam se consagrar. Eles queriam ter o Espírito Santo a todo tempo. Hoje nós estamos meio que deixando o Espírito Santo ir embora. Ei, louvado seja o nome do Senhor. O que você tem feito com o teu coração? O que você tem feito com aquela singeleza? Quando eu e você aceitamos Jesus, a gente acaba, no começo da nossa caminhada, eu não sei com os irmãos, mas comigo eu me sentia como se eu fosse um homem de ferro. Porque eu queria que todo mundo aceitasse Jesus e sentisse aquilo que eu sentia. Eu queria que todo mundo visse. Eu falava, estava comentando com a diaconisa Ana, esses dias no metrô, eu falei, diaconisa, eu quero sentir aquele poder que eu via da minha mãe. Minha mãe, ela ia pro monte, quando ela chegava em casa, ela sacudia a saia dela, saía fogo. Ela chacoalhava aquele pauzinho da árvore, saía fogo. Ela andava, saía fogo. Eu quero ver isso nos dias de hoje. E se eu não estou vendo, a culpa é minha, a culpa é tua. Sabe por quê? Porque não oramos, não vigiamos, não somos unânimes, não somos constantes. E a palavra do Senhor fala que eu e você tem que ser constante. Tem que sermos unânimes, temos que estar em comunhão. Se nós não vemos milagre, a culpa é nossa. Sabe por quê? Porque quando desceu o fogo do Espírito, naquele período, o povo era curado. A palavra do Senhor fala que os apóstolos curavam, que ali tinha milagres, maravilhas, e hoje nós não vemos. Por quê? Porque estamos orando pouco, estamos vigiando pouco, porque estamos preocupados com o que o outro pensa. Seja unânime. Os apóstolos, louvado seja o nome do Senhor. Aqueles homens queriam se relacionar com os apóstolos. Eles queriam estar perto porque eles queriam fazer as mesmas coisas. Nós temos que também querer fazer as mesmas coisas. Nós temos que desejar, quando pôr a mão, orar pelo enfermo, ver ele curado. Nós temos que desejar, quando orarmos por um irmão, a situação ser resolvida. Mas isso você tem que querer. E para você querer, você tem que descer. Eu não sei se você está descendo pouco. Eu sei que eu tenho que descer mais. Vou falar por mim, eu tenho que descer mais. Porque eu falei que eu quero ver milagre esse ano. Eu decidi. Falei para minha pastora, eu decidi que esse ano eu quero ver milagre. Eu quero ver câncer ir embora. Eu quero ver paralítico andar. Eu quero ver cego enxergar. Eu quero ver surdo ouvir. Eu quero ver mudo cantar. Aleluia! Eu quero quando eu passar ser igual Paulo, a sombra curava. Quando ele passava, eu quero ver tudo que esses homens viram. Fazer tudo que esses homens fazem. Eu sei que não é fácil, mas nós temos que desejar. Aleluia! Aleluia! Porque naquele grande dia, nós vamos dar conta. Você ouviu a palavra? Continua. Você firmou sua casa onde? Na rocha ou na areia? Nós vamos dar conta. Verdade. Você tem que se relacionar. Aqueles homens se relacionavam para dividir a palavra, para falar sobre as maravilhas e os prodígios que Deus fazia. Aqueles homens, eles adoravam o Senhor no Espírito de verdade. Quando eles saíam, eles contagiavam todos eram contagiados. Sabe por quê? Porque quando via aqueles homens sair do templo, que tinham partido o pão da palavra, louvado seja o nome do Senhor, as pessoas que estavam fora viam a alegria, porque a palavra, até quando ela te corrige, você tem paz e tem alegria, você não fica confrontando a palavra, só confronta a palavra quem quer se consertar. Aquele que não quer se consertar, ele confronta, vai falar: o pastor estava falando da minha vida no altar, a pastora não dá para desabafar com ela porque ela fica falando. A palavra, quando ela é dita, ela te confronta, e a palavra ela tem que te confrontar, porque ela é uma espada, e a espada ela tem que entrar, ela tem que entrar e tem que dividir.
que tem que ser dividido para arrancar fora aquilo que não é e ficar o que tem que ficar. Eu creio. Então, quando você ouve uma palavra que muitas das vezes você não entender e se sentir contrariado, pensa 2 vezes. Fala, se eu estou contrariada, é porque esse negocinho aqui não precisa sair. Esse carrapicho aqui precisa sair. Verdade, Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles homens, eles se relacionavam porque eles adoravam a Deus. Jesus é o pão sem fermento, é o pão da vida. Muitos hoje em dia estão querendo pôr fermento aqui, para poder ganhar, para poder saciar ego. E saciar ego não vai conseguir. A porta do céu ela continua sendo estreita. Cabe nós emagrecer para passar pela porta. Eu falo que eu não me preocupo muito, porque naquele dia nosso corpo vai se transformar, pastor. Eu creio. Então você nova criatura, novo corpo, novo nome, novo tudo. Fala para minha pastora, eu falo, eu nem falo muito sobre isso. Porque naquele grande dia vai se transformar, né? Então vou cuidar por enquanto, mas temos que cuidar da palavra. Não querer pôr fermento onde não deve ser. Não querer sentar em mesas onde não deve se sentar. Tem muitos crentes sentando em lugar que não é para sentar. Tem muitos crentes prestando ouvido onde não é para ouvir. Com conversinha. Parente não é família. Parente é você, seu filho, seu esposo ou esposa. Mãe já fica no segundo plano, não é que você vai deixar de amar. Mas já é outra situação. É ouvir a esposa, é ouvir o esposo. Esposo, tenha paciência com a esposa. Esposa, tenha paciência com o esposo. Se ele é nervoso assim, tenha mais paciência, ora mais. Tá orando pouco, né, pastor? Busca mais pelo seu lar. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles homens, eles se relacionavam. Eles queriam mostrar para o mundo quem era Jesus e o que eles tinham recebido. Você tem querido mostrar o que você tem recebido do Senhor? Ou você tem guardado a sua posição? Será que você tem contado os testemunhos que o Senhor tem te livrado, os livramentos? O que Deus tem te dado? Quantos livramentos você tem recebido e não tem testemunhado? Não tem falado? Será que você está disposto a alimentar a fé do outro com o seu testemunho? Que por muitas das vezes é o seu testemunho que levanta o que está caído. Muitas das vezes é aquilo que Deus fez na tua vida que vai ser canal na vida do outro. Já falou que eu ia até meia-noite, vocês estão com paciência. Glória a Deus. Não, tá? Já estou acabando. Muitas das vezes é você que vai alimentar aquele que você nem imagina. Muitas das vezes é aquele que você não se dá bem, o que não gosta de você, é que Deus vai usar para ser uma penina na sua vida. A competidora, aquela que faz você querer ir para o templo, orar, jejuar e consagrar o seu sangue. Aleluia. É aquela, a competidora excessiva, que em vez de você chorar, em vez de você se calar, vai fazer você mudar de posição. É entrar no templo. Quando Ana entrou no templo, ela entrou decidida a mudar a história. Eu espero que você tenha entrado, não só hoje, mas todos os dias, quando você entrar no templo, você põe os pés na porta da casa do Senhor e fala: Senhor, muda a minha história. Hoje eu estou disposta, eu estou disposto a me entregar mais para o Senhor. Me usa como o Senhor quiser, que não seja eu, mas seja o Senhor na minha vida. Não é como eu quero, não é do jeito que eu quero, é como o Senhor, sabe por quê? Porque o que o Senhor tem para mim, para você, é pensamento de paz, é plano de paz, são coisas grandes e firmes, as quais eu e você não entendemos, não compreendemos, mas é grande e é firme. E se é firme, é duradouro.
templo. Quando ela entrou no templo, ela se ajoelhou. Até o sacerdote ficou confundido com a oração. Será que você tem confundido a Deus ou confundido ao inimigo, ou você não tem falado nada? Meu Deus. Quem será que você tem clamado? A você mesmo? Deixa essa pergunta para você nessa noite. Será que quando você entra no templo, você está preocupado em adorar o Senhor? Ou você está preocupado com, Senhor, o que você vai me dar hoje? Eu só vou se o Senhor falar comigo. Muitas das vezes a gente entra na igreja assim, olha, aquele pastor tem que falar comigo, aquela irmã tem que falar, hoje o Senhor tem que falar comigo. Oh, e o Senhor não é prensa, ele não prensa não, você não tem prensa no Senhor não. É o Senhor que te prensa. Sabe por quê? Quando o Senhor te prensa, vai sair coisa boa. Vai sair azeite bom, vai sair tudo bom. Quando o Senhor prensa. Se você está passando por essa dificuldade, lembre-se de agradecer ao Senhor. Porque a palavra do Senhor fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até o problema é o bem. Até o problema vai ser bom. Sabe por quê? Porque vai te ensinar a não repetir as mesmas histórias. Os crentes estão muito acostumados a rodar em ciclo, igual aquele povo, naquele tempo no Egito. Eles andavam e não saíam do lugar. Até que chegou um dia que o Senhor falou, olha, eu estou ouvindo o clamor do meu povo. Eu estou ouvindo. E vou mandar um libertador. Deus. O Senhor mandou. Oh, Deus. E comigo, com você não é diferente. Aleluia. Continua rodeando em círculo ou está fazendo o caminho rumo a Canaã? Oh, Deus. A porta estreita. A porta é estreita. Eu prometo que eu vou emagrecer, tá? Quando vier lá um tempo, eu vou dar magrinho. Pelo menos uns 15. Uns 3, tá, pastora? Pra surpreender quando eu chegar lá. Não sei, eu creio. Quando eu chegar lá, eu vou surpreender a minha igreja. Então, não rode em ciclo. Rodar em ciclo é muito difícil. É muito triste. Louvado seja o nome do Senhor. O ano passado eu perdi meu irmão, até comentei com a Jacoline. Ele era pastor. Ele que me ungiu. Ele que me ensinou muitas coisas. E ele ficou muito debilitado, muito doente, por causa da diabetes e várias doenças. Eu fiquei muito triste. Muito triste. Eu entrei em luto. Eu achei que eu não fosse entrar em luto. Porque você conhece a palavra, você leva a palavra, você, né? Nem da minha mãe eu fiquei tão triste quanto meu irmão. E eu fiquei 3 meses em luto com meu irmão. 3 meses que eu não queria ver ninguém. 3 meses que eu não saía de casa. 3 meses que eu não lia a palavra. 3 meses que eu não jejuava. 3 meses que eu não orava. Até que chegou um final de semana que nem banho eu tomei. Não tem vergonha de falar. Porque dores a gente tem que passar. A gente vai passar por isso. Vai passar por aflição. Vai passar por angústia. Vai passar por tristeza. 3 meses que eu não tive uma igreja orando por mim. Ela orou, mas lá, não veio na minha casa. 3 meses que a igreja se afastou de mim. E eu fiquei em casa porque eu não queria me envolver com ninguém. Eu não queria comunhão. Eu não queria relacionamento. E se eu continuasse nessa situação, eu ia entrar em depressão. Quando eu e você quer se afastar do Senhor, os problemas vêm. Eu acordei um dia e falei, eu não aceito, Senhor, o Senhor me chamou, o Senhor me ungiu, o Senhor me escolheu. Eu não aceito ficar prostrada. Eu não aceito. O Senhor prometeu, então o Senhor vai cumprir. Eu não aceito. E naquele dia eu falei, Senhor, eu não aceito, eu não aceito. Eu não aceito porque eu tenho vidas que dependem de mim, Senhor. Eu tenho filhos que dependem de mim, eu tenho família, Pai, eu não aceito. Eu não tinha vontade de comer, eu não tinha vontade de falar com ninguém. Eu não tinha vontade de ver ninguém, nem abrir a janela. Eu não tinha vontade. E nisso eu fui me afastando do Senhor, eu orava do meu jeito, mesmo triste, mas eu orava e falava, Senhor, eu não consigo ler a Tua palavra, me perdoa, Pai, todos os dias. Senhor, eu não consigo orar como eu tenho que orar, mas me perdoa. Não me deixa, Pai, não me deixa. Existem situações que nós vamos ter que passar, mas que você tem uma igreja orando por você, quando você está em comunhão, revestido, sendo
E se quem fizer isso por você, agradeça. E venha para a igreja. Não fala que está sendo chato. Não fala. E eu conversando com o meu pastor, eu falei, pastor, me perdoa, mas eu não quero te ver. Pastor, me perdoa, mas eu não quero a igreja vir. Eu preciso gritar. Eu preciso ficar só. E muitas das vezes eu conversava com o Senhor, muitas não. Eu questionava o Senhor. Senhor, nós tínhamos planos. Nós tínhamos planos de levar a tua palavra, de fazer ciclo de oração. Nós tínhamos planos de fazer evangelismo. Pai, nós tínhamos plano. Por que o Senhor levou? Até que um dia o Senhor falou, eu precisei levar para que você pudesse ir. Existem situações que o Senhor vai tirar da tua vida para que você possa caminhar. A minha dependência no meu irmão estava muito grande, porque ele era o meu intermediador, ele era meu intercessor, ele era meu amigo, meu pai, meu irmão, meu pastor, meu primeiro pastor. Eu confiava nele, eu podia me abrir com ele, eu podia chorar aos pés dele e ele me aconselhava. Batia ele também quando tinha que bater, puxava a galera. E aí eu fui entendendo, mas perseverando, sendo unânime, com a singeleza de coração, porque eu falei para o Senhor, meu coração está triste, está quebrantado, eu não conseguia falar, mas o Senhor, ele ouvia. Ele ouvia como Ana, ele ouviu Ana, e ele decidiu mudar a história de Ana. E eu creio que nessa noite o Senhor muda a minha e a tua história. E quando você se levantar, quando você entender que é o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, é Ele que manda em você, Ele muda a tua história e Ele realiza o desejo do teu coração. Sabe por quê? Porque Ana, quando ela entrou naquele templo para orar, ela falou, eu quero um menino. Ela deu cor, tamanho, nome, deu tudo. E o Senhor, Ele realizou o desejo do coração. E o Senhor, Ele tem prazer em realizar o desejo do meu e do teu coração. Desde que nós sejamos, andamos conforme a palavra do Senhor. Amém, igreja? Eu vou até aqui, pastor. Já agradecendo a minha oportunidade. Que o Senhor venha abençoar cada um de vocês. Aleluia. Obrigada por vocês terem tido a paciência comigo. Se eu passar daqui, já não sou mais eu. Que o Senhor venha abençoar a cada uma de vocês. Aleluia. Vocês venham continuar sendo unânimes, perseverando, com a singeleza de coração e, sobretudo, com alegria. Pastor, não se preocupe, é o Senhor que acrescenta. Continue trabalhando como Neemias, nas brechas. É o Senhor aqui. Versículo 47. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja os que haviam de salvar. É o Senhor que envia. Então, Aleluia. Pastora, não é fácil. Não é fácil partir o pão. Não é fácil sentar à mesa. Não é fácil, pastora. Tem dias que a gente não consegue falar com ninguém. Não é fácil se comunicar. Não é fácil as pessoas não quererem ouvir o que temos para falar. Muitas das vezes somos julgadas, pastora. Mas o Senhor é contigo. Aleluia. O Senhor te deu um cajado, pastora. Não larga o seu cajado. Muitas das vezes não é compreendida. Mas continua sentando na mesa. Amém. Continua perseverando. Aleluia. Continua partindo o pão. Com alegria. E me chama também. Amém? Que o Senhor venha abençoar cada um de vocês. Agradeço a oportunidade. E que as palmas da Jesus.